Misericórdia, santo és tu, o Cordeiro de Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, ó Senhor, pela tua majestade, ó Senhor Deus. Nós te rendemos honras, glórias, aleluias neste dia, Pai. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque somente tu és Deus, somente tu és Senhor. Glórias sem cessar ao teu santo nome. Glórias, oh, aleluia, Senhor da glória. Glórias sem cessar ao teu santo nome. Glórias sem cessar ao teu santo nome. Glórias sem cessar ao teu santo nome. Tu és o santo de Israel, aleluia. Tu és o Senhor dos senhores, aleluia. Tu és o grande eu sou, tu és o princípio e o fim. Tu és o alfa e o ômega, aleluia. Tu és o Deus eterno, tu és o Deus Altíssimo, tu és, oh glórias, aleluias, o El Shaddai, tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Criador do céu e da terra. Nós te adoramos, ó Pai, nós te adoramos, ó Jesus, nós te adoramos, ó Divino Espírito Santo, 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 é o teu nome, ó Senhor, Criador do céu e da terra. Tu és o Deus do impossível, tu és o Deus do impossível, ó Pai. Nada, absolutamente nada é impossível para ti. É esse Deus eterno, é esse Deus todo-poderoso que nós estamos aqui neste dia para adorar, para louvar, ó Senhor, e para exaltar. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Deus, tu és o nosso tudo. Muito obrigado, ó Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Muito obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado pela nossa salvação, pela nossa cura, pela nossa libertação. Nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Fala conosco agora, fala através da tua palavra, esta palavra deixada, Pai, para o nosso ensino, para o nosso fortalecimento. Fala através da tua palavra aos nossos corações. Nós clamamos a ti, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus, podemos sentar. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 8. Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 13. Eu comecei de novamente a leitura da palavra de Deus, e desde o início, né, terminei uma leitura agora, no começo do ano, e recomecei agora, e pelo livro de Gênesis, novamente. E cada vez que a gente termina uma leitura da palavra de Deus, eu agradeço muito a Deus, eu falo, Senhor, muito obrigado por essa viagem que nós fizemos juntos durante todo esse tempo na tua palavra. Eu realmente não leio que nem a pastora 4 em 5 meses, mas é a minha leitura diária. Não deixo um dia passar sem estar na palavra sem estar lendo a palavra de Deus, sem estar me lavando da palavra de Deus. E Deus me mostrou aqui, logo no início, no Gênesis, um princípio que permeia toda a palavra de Deus. Ele vai do Gênesis vai até o Apocalipse, que é o princípio da semente. E como esse princípio ele é importante, tanto do ponto de vista material, como ele é real, ele é uma realidade, tanto do ponto de vista físico, visível, material, como do ponto de vista espiritual.
E é isso que eu gostaria de ver com vocês um pouco hoje. Não dá para ver, é muito extenso esse assunto, mas eu separei algumas partes que mostram como esse princípio é válido, como ele é ativo nas nossas vidas. E como ele é importante para a nossa felicidade, como ele é importante para a nossa paz, como ele é importante para podermos desfrutar aquilo que Jesus prometeu para nós, que é uma vida abundante. Nós vemos nas igrejas muita gente que tem esta promessa de Deus, que tem a palavra de Deus direcionada para ele e para cada um de nós, com essa promessa de vida abundante. Mas quantos têm conseguido realmente alcançar isso? Quantos realmente têm conseguido desfrutar isso na sua vida? Quantos têm realmente experimentado esta vida abundante que Jesus veio nos dar? Ele falou lá em João 10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Jesus veio com este propósito de nos dar esta vida. Vida abundante. É um direito seu. É uma promessa para você. É algo que Jesus fez para que você pudesse desfrutar. Jesus quer que você viva essa vida abundante. Então nós vamos aqui ver, com base nesse princípio da semente, como trazer esta vida abundante para a nossa vida. Como fazer com que ela se torne uma realidade em nossas vidas. E começando lá com Noé, na época de Noé, depois do dilúvio, vamos ler aqui o que aconteceu. No capítulo 13. Sucedeu, no versículo 13, 8:13, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo o réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semente e ceifa, frio e calor, vento e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa foi a primeira ação e o primeiro momento que Noé com Deus, logo após ter passado pelo dilúvio. Deus estabeleceu a lei da semeadura foi estabelecida por Deus desde lá do princípio. Deus estabeleceu tanto na parte física, tanto na parte natural, quando ele falou assim: quanto durar a terra, não deixará de haver semente e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus prometeu que a terra, até hoje, essa promessa se dá. Quando nós plantamos a semente
a semente que nós plantamos, aquilo que nós plantamos, ele produz. E produz uma semente, produz milhares de sementes, produz milhares de alimentos, aquilo que é plantado. Então essa promessa de Deus continua sendo válida para a nossa vida. E para a vida humana, como um fator geral, como um fator físico, as leis físicas que Deus estabeleceu. E assim também na vida espiritual. A nossa vida espiritual também é consequência daquilo que nós semeamos. Se a semente que nós semeamos na nossa vida pessoal é uma semente boa, nós também vamos colher o bem que essa semente vai produzir, os frutos dessa semente. Se aquilo que nós produzirmos, aquilo que nós semeamos na nossa vida for uma semente má, é certo que também nós vamos colher o resultado dessa má semente. Assim também na natureza, quando é feito, é semeado sementes com problemas ou sementes que não são boas, a colheita também não será boa. A colheita não produzirá o suficiente, muitas vezes. Produzirá frutos raquíticos, frutos que não amadurecem, ou que até vêm a apodrecer mesmo antes de ser colhidos. Quem trabalha com a terra conhece muito bem isso. Se não for feito todo o cuidado e todo o preparo, não adianta você preparar a terra, não adianta você adubar a terra e partir de uma semente que não seja uma semente boa para plantar naquela terra. Se nós queremos realmente viver uma vida que possa realmente frutificar as bênçãos que Deus prometeu para nós, na saúde, nas finanças, na família, na fé, na vida como um todo, nos seus relacionamentos, esteja certo de que nós precisamos plantar a semente correta daquilo que o Senhor determinou. E alguns princípios começam a fazer parte nisso. Primeiro, a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi o quê? Qual foi o primeiro ato de Noé ao sair da arca? Ele ofereceu um sacrifício a Deus. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos ao Senhor. Noé estava lá preso, ficou 150 dias naquele barco, cheio de bicho, né? Lá, imagina que aqueles bichos tinham as suas necessidades e tudo mais, muito trabalho. Imagina que não era um perfume muito saudável, também muito agradável o tempo todo. Não era uma situação confortável. Não era uma situação confortável. Então, de repente, ele estava lá aguardando com ansiedade sair daquele barco, poder voltar à terra, poder voltar a se movimentar sobre a terra, poder ter espaço, porque eles estavam confinados naquele barco, embora fosse grande, mas estava com bastante gente lá e animais. Estava bem cheio. Eles estavam confinados àquilo. Então, Noé não via a hora, realmente, e seus filhos e a sua família, de poder sair daquele ambiente confinado. Quando realmente ele percebeu, e quando Deus mostrou que a terra realmente estava seca, e que eles poderiam agora sair daquele lugar, eu imagino a ansiedade de todos eles de saírem correndo daquele lugar, e de correrem por aquele chão, e de andarem por aquele chão, de se exercitarem naqueles lugares. A ansiedade deles devia ser tremenda, de poder se movimentar novamente, sair daquele ambiente confinado e ver o céu, ver o ar, poder realmente andar por sobre a terra. Mas ao invés de sair perdido pelo mundo lá, a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi oferecer um sacrifício a Deus. Foi colocar Deus em primeiro lugar. Noé chegou lá e ofereceu esse sacrifício ao Senhor.
colocou o Senhor em primeiro lugar naquele momento. Porque ele sabia que tudo aquilo vinha do Senhor. Toda aquela situação vinha do Senhor. Então a primeira coisa que ele fez na vida dele foi plantar a semente no Senhor. E na sua promessa. E na sua gratidão. Deus tinha livrado ele e a sua família. Toda a população na terra tinha desaparecido. Todos aqueles animais, toda a vida, toda a forma de vida na terra, que estava andando sobre a terra, ou sobre a terra, ou voando, tinha desaparecido. Então era um momento, apesar de toda a ansiedade que ele trazia, de vibrar, Senhor, vamos sair daqui, vamos agora ter espaço, vamos de novo reconstruir a nossa vida. O primeiro ato que ele teve foi oferecer um sacrifício a Deus. E esse ato não surgiu ali de momento na cabeça dele. Esse é um ato que ele já vinha preparado e já vinha se preparando durante todo aquele período em que ele esteve lá. Porque para oferecer isso, ele teve que oferecer animais. E para oferecer esses animais, ele teve que levar mais do que apenas 2 animais desse tipo. Ele levou mais animais para serem sacrificados. Porque no coração de Noé, apesar de toda a dificuldade que ele ia enfrentar, apesar de toda a situação difícil que ele iria passar, ele sabia que Deus estava com ele. E ele já se preparou, não sei, vai ter uma tempestade, vai ter um monte de coisa aqui, vai acontecer algo tremendo na terra, mas ele já se preparou para, a partir do momento em que aquilo tudo terminasse, ele pudesse exaltar e glorificar o nome do seu Senhor. Plante a semente da promessa de Deus no solo da sua necessidade. Plante as promessas de Deus. Nós temos necessidades, passamos aqui por este mundo, e as necessidades surgem. Nós temos necessidades de todas as formas, de todas as áreas. Necessidades materiais, necessidades intelectuais e necessidades espirituais. E a palavra de Deus diz, plante a semente de fé, plante a semente de Deus em cada área da sua vida. Invista dessa forma. Plante essa boa semente, para que você possa também colher o bom fruto que daí vem. Outra coisa também, temos algumas bases para isso. Ofereça a Deus o que você tem de melhor. Ofereça a Deus o que você tem de melhor. Não aquilo que sobra, não aquilo que resta. Nós vimos no coração de Noé, ele já separou antes as aves para aquele momento do final de tudo. Ele confiou em Deus, que tudo ia terminar em vida abundante, tudo ia terminar bem. Que todo aquele investimento que ele fez naquela arca, naqueles animais, em toda aquela situação, iria redundar em bênção na vida dele e na vida da sua família. Ele já havia separado isso. Eu quero ver com vocês também lá um momento de Davi, um exemplo do rei Davi, em que ele foi oferecer um sacrifício. Está em 2 Samuel 24. Vamos ler a partir do 18. 2 Samuel 24, 18. A partir do versículo 18. Davi tinha cometido um pecado. Davi tinha levantado o censo
de Israel, quando Deus tinha falado para ele que não era para ele fazer isso. Por que Deus tinha falado para Davi não contar? 24, 2 Samuel 24, a partir do versículo 18. Por que Deus tinha falado para Davi não contar? Porque Deus queria que Davi não confiasse no tamanho do povo e nem no tamanho do exército. A confiança dele tinha que estar somente no Senhor. Não era na quantidade da população de Israel e nem no tamanho do exército. A confiança dele tinha que estar só no Senhor. E aí o que aconteceu? Davi, Deus plantou a semente errada. Plantou a semente errada. Não era para ele semear isso. Ele semeou essa semente e agora estava colhendo o resultado sobre o seu reino e sobre a sua vida. E Deus mandou uma praga, deixou ele escolher, e ele mandou uma praga sobre Israel. Mas Deus, ao mesmo tempo em que vê que nós falhamos nas nossas escolhas, ao mesmo tempo em que ele vê que nós semeamos algo errado na nossa vida, ele nos avisa, ele nos alerta: olha, a semente que você plantou está podre. Aquilo que você investiu na sua vida está podre. Vai dar errado. E se nós nos voltarmos para o Senhor, e se nós ouvirmos a voz de Deus, e se você ouvir aquilo que Ele te fala, e Ele te fala de várias maneiras. Deus nos fala através da sua palavra, Deus nos fala através dos seus servos e profetas, Deus nos fala através dos nossos irmãos, Deus falou até através de uma mula. O recado de Deus vai chegar até você. Tenha certeza disso. Agora não se faça de surdo. Não se faça de surdo. Abra o seu ouvido. Escute o que Deus está falando. E mude a sua atitude. Mude a sua posição. Se arrependa do que você semeou, do erro que você cometeu. Se coloque aos pés do Senhor. Aí o Senhor reverterá a sua história. E assim foi mais ou menos o que Davi fez. Quando ele viu que o anjo se aproximava, Davi já arrependido do que ele tinha feito, em obediência ao Senhor, foi lá oferecer um sacrifício para que Deus perdoasse tamanha falta que ele tinha cometido. Davi, que tem uma história que todos nós conhecemos, saiu lá do rebanho, quando Samuel foi ungir o rei, um futuro rei de Israel. O pai de Davi nem chamou ele. Imagina, esse fracote aqui não tem condição mesmo. Esse não vai ser. E tinha os irmãos deles lá, todos que tinham aparência, porte de reis, porte de combatentes. Esse estava todo mundo lá, esperando Samuel ver qual deles era. E não era nenhum deles. Porque Deus, nesse momento, Ele não estava olhando, Ele não olha. Quando Ele olha para nós, Ele não olha a sua aparência física. Ele não olha o seu exterior, mas Deus está olhando o seu interior. É aí que Deus olha. Nós somos muito acostumados na nossa vida, neste mundo, a valorizar a aparência, a valorizar o exterior. Bem diferente do que Deus olha. Nós vamos ter surpresas no céu. Quando chegarmos no céu, fala: nossa, aquela irmãzinha está lá no alto posto, num palacete lá no céu. Como pode ser? Porque Deus vê o interior. Quantas horas aquela irmãzinha gastou em oração, dobrando o seu joelho e clamando pela igreja do Senhor e clamando por alma. Quantas vidas chegaram ao céu através da cobertura daquela irmãzinha? Ali no seu quarto, ali na sua vida, na sua casa, orando e clamando. Só Deus sabe. Ela semeou
e agora ele está colhendo. Assim Davi, Deus viu o coração dele. E passou por uma história grande, então ele conhecia Deus. Sabia o que Deus fazia. Digamos assim, ele conhecia muito para ter semeado e ter bobeado nisso. Mas mesmo assim, Deus o perdoou e falou para ele. Vamos ler no 18. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse, sobe, Gade era o profeta, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou, por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 ciclos de prata, edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Vamos ler esse último 24 de novo. Porém, o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Ofertar a Deus, semear a Deus, sempre envolve algum tipo de sacrifício. Sempre envolve algum tipo de custo. Quando nós estamos semeando, seja através de uma oração, através de um aconselhamento, através de uma palavra, ou mesmo materialmente, nas coisas de Deus, isso só tem valor se ela realmente representa algo para nós. Se ela tem realmente algum custo para nós. Quando estamos louvando ao Senhor, quando estamos nos adorando ao Senhor, a palavra de Deus diz que é o nosso sacrifício de louvor. É algo que estamos dando ao Senhor, algo que custa. Orar, você tem que investir tempo. Ler a palavra, você tem que investir tempo. Custa tempo. Não é perda de tempo, é ganho de tempo, mas custa. Dar uma palavra para um irmão, ser solidário ao irmão, exige esforço, custa tempo, custa dedicação. Tudo que nós vamos semear na obra de Deus e nas coisas de Deus, ela custa tempo. Envolve algum tipo de dedicação da nossa parte. Algum tipo de esforço da nossa parte. E assim como Davi falou, não, Araúna queria dar tudo para o rei. Eu dou tudo para você. Por certo ele queria ser abençoado, né? Ele não era bobo esse Araúna, não. É bem esperto esse Araúna. Ele falou assim, eu vou dar tudo, eu vou receber aqui, aproveitar esse gancho aqui, e vou receber as bênçãos de Deus. Não era nem um pouquinho bobo. Araúna não, foi muito esperto. Sabia, conhecia bem o princípio da semente de Deus, o princípio da semeadura. Mas Davi falou, não, agora a coisa aqui é comigo. Eu não vou ficar fora dessa bênção, não. Eu não vou ficar fora dessa ação de Deus. Eu vou comprar tudo de você, não posso oferecer para Deus nada meu, para Deus que não me custou nada.
que não me envolveu em nada, que não teve nenhum esforço da minha parte. E aí ele falou, não, eu vou oferecer, me venda que eu vou oferecer. Acredito que a Araúna ficou triste ali naquela hora, né? Falei, poxa vida, agora era a minha hora, né? Eu ia aproveitar, mas só a atitude dele. Eu creio que Deus já viu também o despojamento que ele tinha. E naquele momento, né, a praga cessou. Deus aceitou. E a praga cessou de sobre Israel. Eu te falo uma coisa para vocês. Tudo que vocês investirem, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo os princípios de Deus, nada fica despercebido aos olhos do Senhor. Nada, absolutamente nada. Eu contei aqui não sei se foi essa quarta ou na outra quarta, e já contei aqui outras vezes. Tem um fato desse me ficou muito marcado para mim, uma vez na minha vida, já aqui dentro dessa igreja. Que eu pude perceber que realmente Deus anota tudo e observa tudo, tanto para o bem como para o mal. Que nada passa, nada que acontece na sua vida, nenhuma decisão que você toma, nenhuma atitude que você toma, nenhum ato que você toma, passa despercebido diante dos olhos de Deus. Então, quando a igreja mudou para cá, que a igreja não era aqui, a igreja era lá na Cardeal Arco Verde. Nós estamos falando isso dos anos de 1992, tem muita gente que não tinha nem nascido ainda, né? Mas é dessa época, mas tem muita gente que já frequentava a igreja quando eu cheguei. E a Sueli lá está, assim, né? Ela estava lá. E mais outros aqui também. A igreja começou lá na Cardeal Arco Verde. Foi quando, na verdade não começou lá, começou na casa da pastora, lá em Perdizes, no Pacaembu, na rua Atibaia. Não conhecia esse tempo. Eu conheci quando a igreja já era na Cardeal Arco Verde, lá em Pinheiros. Mas a igreja precisava sair de lá. Foi um ano que teve um dilúvio assim muito grande na vida da pastora. E eu acompanhei, não tão de perto como acompanho hoje, mas acompanhei. Eu estava iniciando na igreja. E foi um ano em que o seu Múcio faleceu. Foi um ano em que ela precisou sair com a igreja de lá, porque o aluguel se tornou proibitivo. Toda a arrecadação da igreja era para pagar aluguel, não se conseguia fazer mais nada. E foi o ano em que ela precisava deixar sua casa também, lá na rua Atibaia. Ela precisava devolver a casa, que ela morou muitos anos lá. Então foi um ano que assim, foi um ano de muita movimentação. E quando a gente vê o testemunho dela, que ela repete e fala isso, porque realmente não foi fácil, realmente assim, pelas condições daquele ano, a gente vê como, assim, vivenciar tudo aquilo e ver como ela enfrentou aquilo, como Noé, confiando no Senhor, plenamente no Senhor, amém? Quando ela fala aqui, realmente, muitos aqui presenciaram, eu pude presenciar, e que não vi nenhum momento ela fraquejar. E quando realmente ela pegou o seguro do seu marido com uma casa para terminar, para mudar, com a igreja para mudar, e pegou o seguro que o seu Múcio tinha deixado e investiu aqui na compra desse lugar. E ela fala que muitos a chamaram de louca e disso. Ela não estava olhando para aquele momento, mas ela estava olhando para o Senhor. Semeando algo que custou muito. Ela tinha uma casa para terminar, eles mudaram para lá, nem tinha as fechaduras direito. Eu lembro que não tinha, assim, a casa estava ainda inacabada, em Cotia. E não era fechado o condomínio como é fechado hoje. Custou, sim, algo, mas ela não olhou para isso. Bom, isso veio agora porque muitas vezes ela repete isso aqui, a gente escuta, mas nós temos que realmente lembrar o impacto que foi aquilo. É como o dilúvio que a gente lê histórias, lê várias vezes e vai vendo o que Deus fez. E realmente aquilo que Deus fez naquele ano foi algo tremendo. Amém? E aí,
tinha uns 30 anos mais ou menos, já estava formado há algum tempo. E eu tinha programado fazer uma viagem para o exterior, para fazer um curso fora, curso de línguas, na Inglaterra. Mas eu já vinha programando isso há muito tempo, estava tudo certo que naquele ano eu iria fazer. Estava tudo caminhando para acontecer. E aí comprou esse prédio e precisava reformar isso aqui. Não comprou desse jeito bonitinho como está. Não tinha nem parede aqui do lado, tinha só umas vigas metálicas, era um galpão metálico aqui. Tinha que fazer tudo aqui. Só aproveitamos só a estrutura do galpão e o telhado, que já foi trocado também. Mas eu falava assim, bom, estava tudo programado, mas precisava fazer isso. E era bem na época das minhas férias que eu ia sair. Eu falei assim, eu não vou sair, não posso sair de férias e viajar com essa necessidade para a igreja. Não era pastor, não era nada na igreja, estava começando, acho que estava um ano e meio na igreja. Mas eu sentia que eu precisava gastar aquele tempo aqui ajudando, porque afinal de contas eu era engenheiro e tinha que fazer obras aqui, e eu precisava, era do corpo de Cristo, precisava ajudar e trabalhar. E fiquei aqui, cancelei tudo, esqueci daquilo tudo, e fiquei aqui na obra de Deus durante aquele período, aqui na obra dessa igreja. Gastei as minhas férias inteiras, eu gastei aqui, vinha todo dia aqui, material, construção, mão de obra, e fiquei aqui naquele período. Mudamos naquele ano mesmo, ao mesmo tempo que mudou para Cotia, mudou para cá, foi no final do ano, viemos para cá, e nos estabelecemos aqui desde aquela época. Esqueci completamente disso. Aí no outro ano, passado mais um ano, tinha direito a mais umas férias. Aí eu comecei a pensar de novo, falei, acho que eu vou deixar esse plano que eu tinha aí de fazer esse curso lá fora, no exterior, para lá. Acho que tem coisas mais importantes aqui para fazer. A obra, estávamos há um ano aqui na igreja, deixei para lá. Comecei a ver e tal, mas eu falei, acho que Deus não quer que eu vá, acho que isso é coisa minha, mesmo pessoal, acho que é um desejo meu, da minha vontade, da minha vaidade. E eu não queria andar mais dessa forma, eu queria andar segundo a vontade de Deus. Aí eu falei, vou deixar isso para lá. Poucas vezes eu escutei Deus falar audivelmente comigo. Eu lembro que eu estava saindo, eu morava com meus pais ainda, eu estava saindo do trabalhar, eu lembro bem o trecho da Marginal que eu peguei, estava passando em frente a uma antiga fábrica de bicicleta que tinha lá, que era a Monarch, agora já saiu de lá, tem prédios enormes lá, mas eu estava passando em frente a essa fábrica, pensando nisso, pensando exatamente isso que eu estou falando para vocês, e Deus falou comigo o seguinte, eu preparei esta viagem para você, porque você gastou as suas férias na construção da minha casa. Eu fiquei assim, parado. Acho que quase eu devia ter parado o carro ali, porque eu fiquei assim, surpreso. Por duas coisas. Primeiro, por Deus falar assim tão audivelmente comigo. E segundo, porque Ele estava me dando aquela viagem por conta de algo que eu nunca cobrei nada de Deus e nunca pensei. Eu achei que não era mais do que minha obrigação. E Deus não tinha que me compensar com nada. Mas Ele fez isso. Aí eu pude perceber, eu pude aprender algo muito importante nesse dia. Que nada que nós fazemos fica distante dos olhos de Deus. Cada palavra que você dá, cada oração, cada oferta, cada ação sua, cada investimento seu, por menor que ele seja no reino de Deus, ele está computado lá. Do mesmo lado também, todas as nossas más ações, elas vão ter consequência. Tem o tempo certo de Deus, tem a hora certa de Deus. Às vezes as consequências não são imediatas, tanto para o bem como para o mal. Às vezes isso demora um tempo para acontecer, às vezes são imediatas. Mas nós temos que aprender a perseverar e a confiar no Senhor. E saber que nada, absolutamente nada que você faça, fica indiferente a Deus.
seja um pequeno ato, uma pequena ação, fica indiferente aos olhos de Deus. Isso é como um círculo multiplicador. A gente conhece aquele termo, círculo vicioso, uma coisa que se repete, se repete. Quando nós entendemos esse princípio de Deus, isso é um círculo multiplicador. Porque você investe a boa semente, Deus multiplica, aí você, ao invés de pegar aquela multiplicação toda e só investir em você mesmo, você reinveste nas coisas de Deus, aquilo multiplica, e multiplica, e multiplica, e vai multiplicando na sua vida. Essa é a promessa de Deus. Quando Deus nos abençoa, tanto na vida física, como na vida material, como na vida emocional, como na vida espiritual, logo temos que pensar, como eu posso usar isso para a glória de Deus? Como eu posso aplicar esta bênção que Deus me deu para reverter para a glória dele? Isso vai multiplicando e vai multiplicando, por isso nós vimos os servos de Deus sendo abençoados grandemente. Como Salomão, como Abraão, como Deus abençoava e abençoava poderosamente a eles. E a nossa oferta também tem que ser despretensiosa. Nós não fazemos negócio com Deus. Tem que ser algo que você é movido pelo amor de Deus. Tem que ser algo que é movido pelo amor do Senhor. Lembrando uma coisa muito importante. Deus deu o exemplo para nós. Deus deu o exemplo para nós, para cada um de nós. Quando nós falamos lá, João 3,16. Vamos falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não está pedindo de nós nada que Ele já não tenha feito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Motivação. A nossa motivação tem que ser a mesma motivação de Deus. Não estamos aqui para fazer negócio com Deus. Vou investir tal para ganhar tanto. Quero ficar rico, então eu vou investir na obra de Deus. Não estamos aqui para fazer negócio com Deus. A nossa motivação, a nossa oferta tem que ser assim, sem pretensão. Sem pretensão, tem que ser movida pelo amor. E foi isso que moveu Deus como nosso modelo. O amor de Deus levou ele a tomar uma ação. E o amor de Deus em nós, porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você abriu a porta do seu coração para Deus entrar, algo sobrenatural aconteceu na sua vida. Não caiu nenhum certificado do céu dizendo agora você é filho de Deus. Não caiu. Mas caiu o poder de Deus sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus entrou na sua vida, e você se tornou uma nova criatura. Não é uma coisa racional. O racional está envolvido porque você teve que escolher, mas não é apenas uma decisão racional, mas é uma decisão sobrenatural, uma ação sobrenatural de Deus. Essa decisão transportou a sua fé, a sua crença da sua mente, do seu pensamento para o seu coração. E você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o amor de Deus agora está em você. O poder de Deus está em você. O Espírito Santo veio a morar em você. E é este amor que deve te mover a semear as boas obras na sua vida. Este amor de Deus que deve te ver, não é um negócio com Deus. Então a nossa modelo de Deus, ele deu o exemplo, porque Deus amou
Primeira ação, amou o mundo somos nós e toda a criatura. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor. Ele deu o melhor. Ele deu o seu filho. Que mais ele poderia dar? Ele deu o melhor para você. Ele deu o melhor para mim. Ele deu o melhor para nós. Então o amor de Deus moveu ele a tomar uma ação que foi dar o melhor para nós, que foi o seu próprio filho. Custou para Deus? Custou. Custou. Imagina Deus Todo-Poderoso, tendo o poder de mandar descer fogo do céu, acabar com a humanidade, como ele já tinha feito lá no dilúvio. Acabar com tudo, vamos começar, Jesus, tudo de novo. Ele poderia fazer isso. Mas por amor a você e por amor a mim, ele não fez isso. Ele matou o seu próprio filho, custou a vida do seu próprio filho, para que nós pudéssemos ser perdoados e resgatados, para que almas pudessem ser salvas e resgatadas do poder de Satanás, para que você e eu pudéssemos ser resgatados do poder de Satanás. E por último, para a gente terminar, tinha muito mais coisa para falar, mas não vai dar tempo, Gálatas 6, versículos 7 e 9. Eu acabei não contando ainda da história aqui, da obra aqui. Quando eu saí para fazer o curso, aconteceu algo que hoje eu não consigo, a pastora Ana Paula sabe, para sair 20 dias lá na empresa é uma dificuldade. Para sair 10 dias já é uma dificuldade. Naquela época eu não sei o que aconteceu. Eu tinha férias acumuladas, tinha mais umas férias, mas mesmo assim, isso não existe. Eu saí 2 meses de férias. 2 meses. E olha que o meu diretor era muito Caxias. Eu não sei nem como é que ele fez isso. Foi uma ação de Deus. Porque eu saí, nunca vi ninguém sair assim. Eu trabalho em empresa privada, não é área pública, que às vezes o pessoal tem licença disso, licença daquilo, sai não. Eu saí aquelas férias, não sei nem como consegui, mas foi para vocês verem que foi uma ação de Deus. Quando Deus prepara, Ele faz. E hoje eu não consigo sair 15 dias, para sair 20 dias é um sufoco. Para sair 10 dias já é difícil, né? Porque foi algo preparado por Deus. Aí Deus me lembrou aqui agora, né? Eu ainda fiz aquilo para você. Eu falei, é verdade. Eu saí e ninguém percebeu. Se eu falo isso lá na empresa, eles acham que eu sou mentiroso hoje. Fala, você está mentindo. Imagina que você saiu isso, nem para a chefia lá eu falo, porque eram outras chefias, eu falei, eu falo isso, porque senão os caras vão dar risada na minha cara. Né? Deus preparou isso também. Saí 2 meses, 60 dias, em plena atividade lá, e ninguém percebeu. Ainda o chefe que era super, meu diretor lá, que era super rígido, concedeu numa boa, eu nem lembro dele ter nem dito, mas vai sair 2 meses, nem falou nada. Foi tão natural, foi uma coisa que correu tão natural, e assim Deus faz na nossa vida. Quando você vê, Ele move os corações a seu favor. Ele move as situações a seu favor. Você não precisa se esgoelar, se matar, se esfalfar. Ele move ao seu favor. E eu queria, para terminar, lemos aqui, Gálatas 6. A partir do versículo 6. 6:6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba,
Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Amém? Esta palavra se repete: dai e dar-se-vos-á, e recebereis boa medida, sacudida, transbordamente vos darão. Quando Jesus falou assim, olha, que eles não conseguiam, os discípulos não conseguiam expulsar o demônio de uma pessoa lá, ele falou, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão ordenar esse monte, ele vai se lançar no mar. Ordene ao monte que ele vai se lançar no mar. Deus comparou a lei da semente, uma pequena semente, que o grão de mostarda é a menor semente que existe. Se você tiver a fé desse tamanhozinho, faça com que a sua fé cresça. E como podemos fazer a nossa fé crescer? Cada um de nós tem uma medida de fé. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12:3. Cada um de nós tem uma medida de fé. Ninguém nasce com fé. Quem pode dizer que eu nasci com fé? Ninguém nasce com fé. A fé é algo que você vai criando durante a sua vida, durante a sua convivência com Deus. Todos nascemos com zero de fé. Zero de fé. E a partir do momento que você vai ouvindo a palavra, vai recebendo a palavra, vai sendo instruído na palavra, essa fé vai se formando dentro de você. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 10:17 que a fé surge ao se ouvir a palavra de Deus. Por isso estamos insistindo aqui, a pastora é uma defensora, e exemplo e modelo para nós, de se agarrarmos e comermos esta palavra. Quando ela insiste, culto, domingo após domingo, culto após culto, já estamos até com o ouvido doendo de tanto ela falar isso. É porque ela sabe, ela quer te dar a base para onde você possa se tornar um vencedor e remover os montes da sua vida. Tudo aquilo que é um monte na sua vida, que tem te atrapalhado, tem sido um desafio para você. Ela quer te dar a condição para que você consiga remover esses montes do seu caminho. Então, pelo ouvir a palavra e pelo conhecer a palavra, quando nós insistimos, aproveitem as oportunidades que a igreja dá para estudar a palavra, para conhecer a palavra. Eu digo que se tivesse culto aqui todo dia, eu me esforçaria para vir todo dia a igreja. Todo dia. A pastora já quis me liberar muitas vezes do culto de quarta-feira. Falei, pastora, eu não vou por obrigação, eu vou porque eu preciso. Não é? A pastora Ana Paula é prova disso. Ela tentou me liberar várias vezes. Porque às vezes ela achava que eu estava... Tem época que realmente eu estou trabalhando muito, saio tarde do escritório. Ela já tentou, mas às vezes eu chegava aqui só para falar amém. Só para dizer amém e receber a oração no final, eu já saía renovado. Aproveite aquilo que Deus está dando para você conhecer. Participe, venha conhecer, venha estudar a palavra de Deus na escola bíblica. A gente está insistindo, não é porque a gente quer fazer propaganda. É porque a gente sabe da importância para as crianças, para a sua vida e para todos nós estudarmos e conhecermos mais a palavra de Deus. Porque é importante para o fortalecimento da igreja, é importante para o fortalecimento das nossas vidas. E aí você vai dizer para o monte, saia, e ele vai sair. Porque você está baseado na palavra de Deus, você está firmado na palavra de Deus. Tenha certeza, como nós lemos aqui em Gálatas 6, a colheita vem. A colheita vem. Então semeia boa semente na sua vida. Semeia a palavra de Deus na sua vida.
Semeie os atos de amor, motivados por amor, aquilo que Deus pede na sua vida. Você não foi feito para ser um ser individual, um ser à parte aqui na igreja. A igreja existe para ser uma comunhão, para haver uma fraternidade, para haver um trocar, um partilhar entre nós. A igreja não é para você vir aqui, sentar, pegar, ouvir a palavra e sair embora, como se você fosse um ser isolado do mundo. Deus não te fez, já não fez o homem para ser um ser isolado, e não te fez como filho de Deus para ser isolado. Deixe o amor de Deus agir na sua vida. Deixe Deus amar o irmão através de você. Deixa Deus alcançar vidas, ser libertas das garras de Satanás através de você. Seja um semeador na obra de Deus, com a palavra de Deus, e venha colher os frutos disso. E se você semeou alguma semente errada, não demore não. Não demore não em consertar. Não demore não em se arrepender e mudar. Porque ela também vem. Deus não pode ir contra a palavra dele. Tanto para o bem como para o mal. Como Deus falou, põe diante de vocês 2 caminhos. Um para a maldição eterna, um para a vida eterna. Aí Deus fala, escolham, por favor. Quase assim, quase implorando. Escolham, por favor, o que vai para a vida eterna. E é isso que Deus fala, escolha o caminho que vai fazer com que você seja frutífero na sua vida. Os frutos para a vida eterna. E Deus te dá toda a condição para isso. Então se agarre na palavra, coma a palavra. Gaste tempo em comunhão com Deus, conversando com Deus. Se envolva também na necessidade material da obra de Deus. E você vai ver o resultado que isso vai dar. Mas não pensando num negócio com Deus. Mas pensando no exemplo de Deus, que por amor a você, entregou o melhor que ele tinha, que era o seu próprio filho, para te resgatar das garras do inimigo. Amém? Vamos fechar o nosso olho. Pai amado, ó Pai de misericórdia, nós estamos aqui, ó Pai, dizendo que estamos conscientes, ó Senhor Deus, das leis que o Senhor estabeleceu na Tua palavra. Sabemos, ó Senhor Deus, que estamos vivendo os tempos do fim. Estamos vivendo os últimos tempos. Sabemos também, ó Senhor, que como o Senhor disse na Tua palavra, que nos finais dos tempos, demônios terríveis seriam soltos, quando estivesse perto da sua vinda. E pelo que nós estamos vendo aí no mundo, ó Senhor, pelas coisas que têm acontecido, e como o Senhor mesmo já revelou, sabemos que esses demônios já foram soltos, e que nós precisamos, ó Senhor, estar firmados em Ti, firmados na Tua palavra, nos alimentarmos de Ti, ó Senhor, para que possamos permanecer firmes, ó Pai, diante das ciladas do inimigo, ó Pai. Possamos ter a nossa mente, ó Senhor Deus, postas em Ti, ó Pai, postas no Teu reino, postas no céu, ó Pai. Sabemos, ó Pai, quando andamos dessa forma, Pai, nada, absolutamente nada, Senhor, será impossível do Senhor realizar em nossas vidas. Porque Tu és um Deus de milagres. Tu já fez o maior milagre de todos ao entregar o Seu Filho amado, Jesus Cristo, por amor a cada um de nós. Que amor tão grande, ó Pai, nós Te agradecemos por isso. Nos ajuda, Senhor Deus, a olharmos para o nosso interior. E vemos, ó Senhor Deus, aquilo que temos pensado, aquilo que temos feito, aonde o diabo tem nos enganado, dizendo, não tem problema não. Você pode continuar vivendo assim. Você vai para o céu desse jeito mesmo, não tem problema não. Você não precisa mudar. Você pode continuar nesse erro aí, nesse pecado, vivendo essa vida fora da palavra.
como ele tem tentado e tem feito, desde o princípio. Mas nós queremos, ó Pai, para não sermos enganados pelo inimigo, semear a boa semente das nossas escolhas, na nossa vida. Estarmos, ó Senhor Deus, assim, ó Pai, protegidos por Ti, blindados por Ti, ó Senhor. Porque estamos debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua palavra, com um propósito firme, ó Senhor, de andar nos Teus caminhos, com um propósito firme, de vivermos uma vida que seja agradável a Ti, Senhor. O Senhor mesmo falou que as sementes e os espinhos fizeram aquela planta que crescia, que foi plantada, que cresceu tão animada, tão rapidamente, ser sufocada. A semente que tinha sido plantada naquela vida, naquele coração e naquele solo, logo ela frutificou, mas logo ela foi abafada e não produziu fruto, e logo ela morreu. Porque ela não se firmou em Ti. O Senhor mesmo falou, Jesus, que as preocupações deste mundo, que as ocupações deste mundo, que os afazeres deste mundo tomaram conta. E aquela semente aquela planta não vigiou, não acordou, não ouviu a Tua exortação, e se deixou ser derrotada, se deixou ser afogada, se deixou ser morta, por coisas que não são tão pecados assim. São as preocupações, as ocupações, o dia a dia deste mundo. Mas, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, nós queremos quebrar nas nossas vidas esses grilhões, essas amarras, ó Pai, que tem nos convencido a continuar saindo daqui, a continuar a vida do mesmo jeito. Que não provoque em nós uma mudança, Senhor Deus, de atitude, de ação. Mesmo apesar de tudo aquilo que o Senhor fala, daquilo que o Senhor diz, semana a semana aqui, ó Pai, através deste púlpito, ó Senhor, através da Tua palavra. E nós continuamos na mesma coisa, no mesmo dia a dia, na mesma rotina. Não há uma quebra, Senhor. Não há uma mudança. E nós não conseguimos desfrutar esta vida abundante, Jesus, que o Senhor prometeu para cada um de nós. Jesus, perdoa-nos, ó Senhor. Nesta noite, clamamos o Teu perdão. E clamamos a Tua ajuda, Jesus. A Tua ajuda, Senhor Deus, para mudar o nosso pensamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Queremos que os nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos. Que o nosso querer seja o Teu querer e que a nossa vida seja a Tua vida. Nós precisamos de Ti, Senhor. Segura bem firme nas nossas mãos. Ajuda todo aquele que está com esse sentimento no seu coração. Aquele que o Senhor falou, ó Pai, todo aquele que o Senhor falou nesta noite. E que sentiu, ó Pai, o Seu recado. E que deseja, Senhor, e tem um profundo desejo de mudança. Ajuda esses corações, ajuda estas vidas. Me ajuda também, Senhor, eu clamo a Ti. Ah, Senhor da glória, o tempo passa, o tempo vai passando. E a Tua vinda está cada vez mais próxima. Nos ajuda, Senhor Deus, a realmente mudarmos, Senhor, de atitude. Nos prepararmos para a Sua vinda. E realmente semearmos a boa semente das nossas escolhas, de acordo com a Tua palavra. É no Teu nome, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos. Amém, Senhor.